E, naturalmente, que, enfim, nós estamos trabalhando com as best practices brasileiras, enfim, tudo o que o embaixador Piragibe disse, naturalmente, que dão uma certa singularidade à cooperação brasileira. Eu cheguei no momento que o professor Miguel estava falando, e eu até, inclusive, deu até vontade, inclusive, de fazer um aporte, de perguntas, mas eu disse, não, vou usar meu chapéu agora de palestrante e não de indagador. É claro, o que eu percebo é o seguinte, nos nossos contatos com a União Africana, havia muitos telegramas que nós recebíamos na nossa embaixada em Addis Abeba, porque o nosso embaixador em Addis Abeba é junto ao governo da Etiópia, mas também ele é o nosso representante junto à União Africana. E era perceptível que afloravam os oferecimentos, por exemplo, de países da União Europeia. É claro que é novo, nada que nós estamos fazendo é novo, não queremos dizer com isso que nós estamos inovando, criando a roda, nada disso. Mas o que era perceptível era quase uma tentativa, de certa maneira, de alguns países europeus tentarem mais ou menos se agruparem ou participarem de uma iniciativa com o Brasil em projetos específicos na África, o que misturava muitos conceitos da cooperação Norte-Sul com a ideia da cooperação Sul-Sul. Havia um imbróglio e muitas vezes ficava muito difícil saber exatamente o que se desejava, o que a própria União Africana desejava, o que se pretendia como os países sul-americanos, o que eles pensavam oferecer e o que seria factível para tornar, digamos, não mais, digamos, uma instância de cooperação com a África, mas uma verdadeira interação. Isso é o ponto nevrálgico do problema. Nós não criamos a ASA para apenas ser mais um elemento competitivo para cooperar, como todos estiveram naquela ânsia imensa de ajudar a África de uma maneira errática, sem saber. A ideia um pouco que se tem, né, desses telegramas que nós recebemos de Addis Abeba é que Alemanha, Inglaterra, França tinham várias ideias e não sabiam como fazer ou não conseguiam vender seu produto e queriam, de certa maneira, aproveitar, digamos, a vias do Brasil para poder atuar nesses espaços. Então, com isso, nós tivemos uma experiência que não foi muito bem sucedida na segunda cúpula da ASA em Isla Margarida, na Venezuela, quando depois de um esforço gigantesco, hercúleo, do Brasil preparar todos os planos setoriais de cooperação, consolidá-los num plano único, através da Secretaria Pro Tempore, que é exercida pela Venezuela, e tivemos a dificuldade da própria União Africana, que quis apresentar o seu próprio plano de cooperação. Ou seja, todo o esforço de reunirmos, porque o nós fizemos para caracterizar bem que a cooperação era uma cooperação entre os Estados-membros dos dois continentes, o que nós fizemos? Nós estabelecemos copresidências nos grupos de trabalho. Então, por exemplo, o grupo de trabalho de temas sociais ficou com o Paraguai e com a Namíbia. O grupo de energia ficou com o Brasil e com a Nigéria. E assim por diante. Por quê? O que nós desejávamos é que cada país se envolvesse numa área que sentisse uma certa segurança ou talvez alguns elementos para oferecer. Ou seja, nós puxamos naturalmente o grupo sul-americano nesse exercício. Alguns países tinham muito a oferecer, efetivamente. O Chile, por exemplo, tem um trabalho muito bom na parte o Brasil na parte de governança, sem dúvida nenhuma, que foi um ponto levantado pelo palestrante anterior, mas também a própria Venezuela tinha, enfim, algumas ações que gostaria de apresentar, o Peru outras, ou seja, nós tentamos estimular os países a colocarem suas propostas, mas, de certa maneira, tentar evitar que houvesse meramente, digamos, uma instância adicional de cooperação com a África. O exercício não está sendo fácil. Até houve um momento, inclusive, que se pensou que, ao invés de um fórum América do Sul, países africanos, melhor seria um fórum Brasil, África, que talvez nós pudéssemos canalizar melhor um pouco as nossas ações. Mas nós não queremos abrir muito exercício, porque o exercício com os árabes foi muito bem sucedido. Talvez, enfim, pelo próprio formato dos países, ou seja, no mundo árabe o universo são de 22 países do lado árabe e 12 da América do Sul. Então, nós podemos centrar, através dos comitês, ações muito específicas, como na área de meio ambiente, dessalinização, técnicas de perfuração de solo, ou seja, com o mundo árabe ficou mais facilitado. E nós temos a atuação, inclusive, da Liga dos Estados Árabes, que, nesse aspecto, funcionou de maneira um pouco mais dinâmica, mais racional. Nós tivemos um diplomata, inclusive, que foi fazer um estágio no Cairo, onde é a sede da Liga dos Estados Árabes, para poder, mais ou menos, sentir de perto, enfim, os nichos de atuação. Então, eu poderia dizer que, em termos da cooperação com os países árabes do norte da África, ela está sendo muito bem sucedida. Nós estamos agora, inclusive, trabalhando em diversos fóruns, porque, como eu expliquei aos senhores, nós temos a vertente da cooperação, mas também temos o diálogo e a coordenação política. E, naturalmente, não é fácil essa coordenação política, porque em cada reunião que nós temos, sai, naturalmente, emitido um comunicado. E
os comunicados, realmente, a tendência dos comunicados, naturalmente, os países ficarem ansiosos em apor nos comunicados uma série de interesses pessoais. E, naturalmente, um denominador comum não é fácil de se obter. Um exemplo que eu digo aos senhores de primeira mão, por exemplo, nós estamos trabalhando muito com o comunicado que nós fizemos por conta dos acontecimentos em Gaza, no âmbito da ASPA. Mas, naturalmente, mesmo negociar um comunicado para efeito rápido e imediato é difícil. Agora, imagine se é difícil nesse plano político, o que seria talvez no plano da cooperação per se. Mas nós conseguimos, a nossa ideia, eu sei que, obrigado, já me deram 5 minutos, mas, enfim, talvez nos debates eu possa me estender um pouquinho mais, porque eu nem consegui avançar da primeira página. Mas, por exemplo, o que eu percebo que nós poderíamos fazer em relação a trabalhar, por exemplo, em fóruns internacionais, com uma posição conjunta. Isso nós já fazemos no IBAS, fazemos muito no IBAS, seja em propriedade intelectual, nós temos posições, seja na primeira e na segunda Convenção, às vezes nas Nações Unidas nós temos em Viena, temos em Genebra. Então, ou seja, é muito mais fácil trabalhar com grupos menores e a cooperação fica muito mais fácil, porque você racionaliza. Quando o espectro é muito mais amplo, o universo é muito múltiplo, porque, por exemplo, trabalhar com a Índia e a África do Sul guarda mais ou menos a mesma composição em termos de dimensão. Com os BRICS, talvez a mesma coisa. Quando eu falo do mundo árabe, é possível. Quando eu falo do mundo africano, é muito difícil, naturalmente, porque as demandas são muito maiores e as ofertas, naturalmente, são um pouco diferenciadas. Então, com isso, o exercício se torna muito mais complexo. E, finalmente, eu teria que falar muito, se eu focar lá, mas já tem 1 minuto, agora eu não posso mais falar. Mas é uma experiência que nós tivemos também com o G15. O G15 também está na nossa órbita e nós fomos chamados, inclusive, pelo Irã, porque o Irã estava na presidência do G15. E agora nós tivemos essa reunião em Teherã, do qual o presidente participou, naturalmente, ele teve o seu segmento bilateral, que foi mais importante, mas o Brasil foi chamado, face à sua experiência muito positiva no IBAS e nos BRICS, foi chamado a ajudar um pouco ao G15, ao renascimento do G15, como também um fórum de cooperação, porque, naturalmente, ele está um pouco anacrônico, que ele é fruto de um momento histórico, já se passou em 2 décadas, e o G15 está, então, inclusive, num processo de busca, digamos, de um papel específico. Então, nós trabalhamos, inclusive, com alguns projetos de iniciativa de alguns países árabes, e estamos atuando de maneira muito forte com Sri Lanka, que assumiu a presidência no lugar do Irã. E aí temos também projetos que envolvem a África, mas, naturalmente, sobre esse assunto, eu teria que me estender, porque há uma tendência de alguns países africanos em verem a cooperação sul-sul de maneira muito distorcida, ainda sobre uma vertente norte-sul, ou seja, da posição de recursos, de obras, de complementação de projetos nacionais que não puderam ser implementados e tentar, digamos, através de fundos que possam existir nesses diferentes fóruns, complementar aquilo que não puderam fazer em nível nacional ou em nível de União Africana. Eu vou me deter, e eu talvez ao longo das discussões, eu posso me estender individualmente, topicamente, sobre cada um do universo, já que esse segmento multilateral é muito amplo. E, naturalmente, enfim, eu percebo que a dosagem de um ou outro fórum é difícil e a experiência de cada um é muito própria. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Embaixador. Eu pediria agora a Mónica Isse, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Torquato di Telha e coordenadora da especialização em Segurança Internacional no mestrado de Estudos Internacionais dessa universidade, para tomar a palavra. Obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, nesse fórum, nesse seminário, que dá continuidade a um que eu também tive, enfim, o prazer de estar e ter sido convidada a participar. Nesse caso, eu havia preparado um documento, um paper, mas nem há tempo para apresentá-lo, nem faria muito sentido. E, nesse sentido, eu agradeço ter sido colocado no segundo painel, porque, se tivesse sido no quarto, eu acho que eu já não teria mais nada a dizer, porque é difícil a gente não se repetir numa temática que é nova e que ela é, em si mesmo, desbravadora do ponto de vista das reflexões, análise e mesmo segmento a ser feito. Portanto, o que eu vou fazer nesses 15 minutos que me pertencem é tentar resumir alguns pontos de reflexão, controvérsia,